Ou eu vou falar um pouquinho sobre o nacionalismo polonês e falar sobre algumas informações importantes. Então, primeira coisa, algumas pessoas se referem, né, assim, aos campos de concentração polonês, que tem Auschwitz, por exemplo, né? Mas o que acontece? Nesse período, a Polônia estava dominada pela Alemanha. A cidade mesmo onde eu morava, de onde eu fiz a maioria dos vídeos, que é Wrocław, naquela época era uma cidade alemã. Tem até muitos poloneses, né, de outras regiões que eles não gostam muito de Wrocław, porque eu estou pronunciando meio esquisito, eu acho. Porque eles consideram ainda muito alemã, sabe? Então o que acontece? São campos de concentração alemães, não polonês. Polônia não teve nada a ver com isso, são campos de concentração alemães. Então tá errado se falar o contrário. Eu queria saber explicar melhor, sabe, gente? Mas eu já falei pra vocês, eu sou meio leiga pra essas coisas. E é por isso que eu faço esses vídeos que vocês vão ver, é um vídeo de uma pessoa normal, sabe? Falando da percepção, da impressão, falta dados mais precisos que você pode achar de outras fontes, com certeza. Mas essa questão do nacionalismo, já me perguntaram, né? Não sei se tá muito escuro. Nossa, tá fazendo um eco aqui. Deixa eu mostrar aqui esse tipo riozinho. Então, que nem quando tem a comemoração, né, da independência da Polônia, eu vi gente falando, talvez seja meio perigoso, a gente ouve falar umas coisas que vai ter um povo meio doido lá, que não gosta de imigrante, e sim, tem um povo meio doido que não gosta de imigrante, assim como tem um povo meio doido no Brasil também, né? Então, isso não é uma coisa específica do povo polonês, não. Normalmente, nesses lugares vai família, sabe, vai criança, é super tranquilo. Então, já fiz vídeo falando sobre racismo. De uma forma geral, acho que a Polônia é bem conservadora, sim. Mas também, os próprios poloneses, de uma forma geral, eles se incomodam também com esses excessos. Isso não representa todo o povo. Então, eu estou falando sobre as questões assim meio polêmicazinhas. Outro babado forte é o nazismo. Então, uma coisa importante Teve meio que um acordo que foi selado, assim, uma certa paz, entre a Polônia e a Alemanha. Mas ainda existe muita polêmica em relação a esse tópico, muitas conversas acaloradas em relação a esse tópico. Então, o que acontece? Os poloneses, de uma forma geral, assim, também... porque, assim, como eu não sou polonesa, né? Eu não posso falar, os poloneses fazem isso, não fazem isso, eles são assim. Principalmente em relação a essas questões tão delicadas, né? Eu tô falando aí, tá chovendo, deixa eu sair daqui. Mas eu tô falando assim, de uma forma geral, os poloneses, eles não gostam que você fale assim, os nazistas fizeram isso, os nazistas fizeram aquilo. Sabe por quê? Porque isso generaliza demais. Isso tira o cu dos alemães da reta. Então eles falam, não. Não foram os nazistas, foram os alemães. Foram os alemães. Eles que fizeram merda. Eu não sou polonesa, eu não moro mais na Polônia. Mas inclusive, mês que vem eu vou voltar pra lá, passar uns dias e eu vou fazer um vídeo lá de novo, tá bom? Imagino que vocês estavam com saudade de ver a Polônia. Mas eu tô muito cuidado, principalmente quando a gente vai falar... Eita, vocês não estão vendo nada, né? Quando a gente vai falar de coisas históricas, de fatos, de dados concretos, é muito delicado eu como brasileira falar. Porém, eu estou falando assim, consultando a minha experiência e fontes concretas. Vocês sabem que eu não entro em detalhe da minha vida pessoal. Eu realmente não gosto. Mas vocês sabem que eu tenho um boy polonês na minha vida. Nossa, acho que eu vi um fantasma. Mas não, agora não vai aparecer. Que deve ser tímido, mas eu achei que eu vi um negócio. Mas eu tenho um polonês na minha vida, né? Então a gente conversa muito sobre isso, é com quem eu aprendo, é com quem eu pergunto as coisas. E essa é a minha fonte, que é uma fonte segura. E como a gente já conversou a respeito, a Polônia foi muito judiada, estrupiada, invadida, teve comunismo, teve consequências muito severas, assim, de meio que atrasar o país décadas, sabe? Guerra atrás de guerra. Mas teve um período, né, onde a Polônia foi desmembrada. Uma parte ficou com a Alemanha, outra com a Áustria, outra não lembro onde que ficou, enfim. Mas foi desmembrada. A Polônia sumiu do mapa. Olha que coisa maluca. E o que aconteceu? Ao fazerem isso, também tentaram realmente disseminar, matar, destruir a alma polonesa. Todo o vestígio do que seria a Polônia.
não só eliminando, né, a ideia do território, mas começaram a procurar e matar intelectuais, artistas, cientistas. Então isso é um choque muito grande, né? E eu cheguei a essa conversa com o meu boy polonês, porque a gente estava falando sobre saber lutar, né? Estava falando sobre a situação do Brasil, inclusive. Falei pra ele, a gente é muito rápido em fazer memes. E eu acho muito engraçado, eu sempre tô compartilhando as coisas, assim, às vezes ele compartilha comigo sobre o Brasil, sobre o atual governo e tudo mais. E eu adoro, eu acho legal, eu sou a primeira a fazer piada, mas ao mesmo tempo e a luta, né? Quão brava a gente tá. Eu sei que tem gente que tá muito brava, eu sei que tá rolando muitas iniciativas no Brasil também em relação à educação, de conversar, de debater, de explicar o que está acontecendo. Teve uma filósofa que veio aqui para a Zurich, inclusive, fazer uma palestra sobre como está a situação no Brasil. Então isso é muito legal, isso tem que acontecer mais. E daí eu estava falando, não, porque o povo polonês é um povo lutador, já falei isso muitas vezes, né? É um povo lutador que vai atrás, que peita, nananana. Aí ele falou, sim, isso para tudo na vida, mas não em relação ao governo. Aí eu falei, opa, como assim? Por quê? E ele falou que, na opinião dele, é um efeito colateral de todas essas invasões, de todo esse atraso que acabou sendo imposto, sabe, na Polônia. E eu realmente eu senti um atraso, sabe? Não só no sentido de que, eu lembro de um amigo nosso falando assim que os bancos da Polônia têm um sistema muito moderno, o mais moderno do mundo. Porque na época do comunismo, né, não tinha nada disso, não tinha nenhum desses sistemas. Então, terminou o comunismo, tudo foi construído meio que do zero. Um monte de coisa foi construída do zero, porque o país estava realmente estagnado, de certa forma, né? Então, peraí, me perdi. Tá, então teve as guerras, teve comunismo e tal. E nesse momento onde a Polônia sumiu do mapa, né? E o que eu falei, começaram a tentar matar a ideia do que era o polonês. Do que era a ideia da nação, né? Porque uma coisa é o país, outra coisa é a nação. Que é aquele sentimento, que é aquilo que te faz se sentir, esse é o meu país, essa é a minha identidade, essas coisas. Quando estavam tentando matar isso, na opinião dele, né? Não tô falando que é um fato, é a opinião dele, isso meio que matou alguma coisa dentro deles também, que agora eles são muito assim articulados para lutar, pelas coisas pequenas, entre aspas, no dia a dia eles se defendem, se protegem, eles peitam, eles não fogem de debate, mas a questão do governo atual deles, que também é muito conservador, também embora a economia tenha crescido, também é preocupante em alguns aspectos, na opinião dele, o povo polonês é um pouco passivo, sabe? É como se eles têm na natureza deles essa coisa do lutador, mas na opinião dele, em razão dessas questões aí históricas, eles também não sabem muito como chegar e se articular e se mobilizar e se organizar para lutar por essas questões maiores que afetam a nação. Eu estou compartilhando com vocês como uma curiosidade, não é um fato. Tem muito polonês que pode me assistir e falar, não, é assim, e pode ser que seja certo, com certeza. Eu estou compartilhando conversas que eu tive e a opinião de um polonês que gosta muito de política, dessas coisas, né? Então eu achei legal pra gente parar pra pensar nessas questões, que eu achei muito curioso, pelo menos. Ai, sei lá, se for falar assim, né, de tudo que é polêmico, eu não vou dar conta, nem vou saber. Eu vou falar de coisas que me afetam, né? Ou que eu paro pra refletir. A questão do feminismo, o machismo é uma coisa polêmica. Eu percebo que eles são muito, muito machistas e muito conservadores. Cabeça de, sabe, do que teria meu avô, provavelmente. De uma forma geral, essa é a minha impressão, sim. Eu sou uma garota de São Paulo, que sempre teve a mente aberta, foi criada por uma família mais liberal. Então eu tenho essa impressão, sim, de que o machismo é diferente do Brasil. Eles não hipersexualizam a mulher, eles respeitam a mulher pra caramba, eles defendem a mulher. Eu acredito que vai ter gente picareta, mas se virem alguém seguindo uma mulher, sabe, mexendo com ela, sendo mais assim, saidinho, vai vir, pode ser estranho. O cara vai lá e vai apertar, vai escuta aqui, vai tomar no meio do soco, vai embora. Mentira, vai meter a porrada, provavelmente. Mas isso vai acontecer, sabe? Só que tem uma coisa assim, o homem tem que ser assim, o homem tem que ser o cara que troca a lâmpada, que conserta coisa, tipo como o polonês tem que, na teoria, né, vai ter que ter uma caixa de ferramentas, sabe, umas coisas assim, fazer coisas de homem. E é o trabalhador que sustenta a família.
É uma coisa meio que o mártir, sabe? O provedor que se mata de trabalhar e essa é a forma que ele demonstra amor. E percebi, isso não é fato, nada que eu tô falando é fato. Gente, eu sou uma pessoa leiga, que eu sei muito mais sobre a vida de celebridades do que sobre política, tá bom? E eu admito isso, então não tô querendo enganar ninguém falando, é desse jeito sim. Não! É só minha opinião, gente, minha opinião não é nada. É só pra gente trocar uma ideia aqui. Mas eu tenho a impressão também que, assim, o feminismo pra eles, pra muita gente, infelizmente, é assim no Brasil. Eles têm essa ideia que é deturpada, de repente, por algumas pessoas, de que feminismo é só um monte de mulher brava de sovaco peludo. Isso é mega preconceituoso. Isso enfraquece uma ideia muito mais forte e poderosa e coerente. O que eu acho que é muito injusto e muito triste. Então, às vezes eu acho que tem que ter muita paciência, sabe, para explicar para um polonês o que é o feminismo, o que é a luta do direito das mulheres. Então eu percebo assim uma mente muito fechada de gente, a minha percepção, tá? Que é limitada. De uma forma geral, eu percebo assim o que pra mim acentua esse machismo, né? Com o assunto mais leve. Música. Eu percebi que assim como no Brasil, música polonesa se espelha muito na música americana, sabe? Então às vezes você vai ver, sabe, o pop, o rock, e você vê que tá tentando copiar o modelo americano. Minha impressão também, assim como no Brasil, vai gente, fala a verdade. Algumas coisas que a gente vê que fala, nossa, isso é típico, isso é uma coisa mais brasileira. Mas, daí eu tô falando da polêmica por causa da disco polo. Disco polo é o estilo musical que é tipo, sabe música dance? Quando a gente falava assim, música dance, se você tem mais ou menos a minha idade, se era lá nos anos 90, né, que tocava aqueles putz-putz, e daí era bem popular, e daí parece que é uma tentativa polonesa de fazer essa música dance, sabe? Só que você vai ver os clipes e tudo mais, é muito peculiar, é super cafona, mas de um jeito assim, deliciosamente cafona. Eu tenho alguns amigos não poloneses que adoram disco polo. Tem baladas que só tocam disco polo. E eu tô falando disso só pra descontrair no final. Porque eu sempre pergunto pros poloneses que eu conheço, ei, você gosta de disco polo? E eles, não. Sabe, tipo, não é só porque é popular entre algumas pessoas que é uma música típica polonesa, que os poloneses amam. Na verdade, muitos poloneses não gostam muito, se acham meio cafona e não querem se sentir representados por esse tipo de música. Mas eu acho muito peculiar, acho muito interessante, de verdade. Eu vou finalizar, pra gente finalizar com leveza, com uma imagem da minha música favorita de disco polo. E vou deixar alguns links pra vocês, se vocês quiserem conhecer mais. Vou passar pra frente. Esse é meu preferido, gente. Não repara a sujeira na tela. Jesus. Nossa, tá muito suja a minha tela. Esse um amigo americano adora. Essa é bem famosa. Essa é a... Peraí. Zielona Ocie. Sacaram, né, o estilo? Jak do tego doszło, nie wiem. Miłość o sobie dała znać. Co poradzić mogę na to, że miłość